Teria que fazer isso, né? Como o mundo inteiro, a data FIFA surgiu justamente para isso. Agora, os problemas do Tite, ele, de repente, algumas restrições a gente criou aqui, também por conta desse estado de coisas. Esse limite meio informal de 2 jogadores por clube no Brasil. No Brasil a gente usa isso. Isso. O Tite usa isso. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas isso foi um anticorpo que se criou diante dessa situação anômala. Eu acho que está na hora da gente combater a causa da doença. Não ficar tratando com aspirina. Né? Porque, de novo, não adianta. 2 jogadores por clube para a seleção brasileira. Aí tem uruguaio, tem chileno, tem paraguaio, tem colombiano, tem equatoriano. Tem tudo isso. Aí você perde 2 para a seleção brasileira, você perde um para outro, pronto, esfacelou seu time. E aí acontece isso que o Renato Gaúcho reclamou. Aí o Renato foi bem. Quando o Renato Gaúcho, na outra coletiva do meio de semana, fala, são 4 do Flamengo, é um do outro, ele errou feio. Ele errou na conta, ele errou na informação, ele errou feio. Mas no sábado, ele foi bem na coletiva, hein? Porque acontece isso aí. Vamos ver o Renato. O Flamengo está em 3 competições, o Flamengo tem uma decisão que está 3 dias. A gente vive dentro de avião, dentro de hotel. O desgaste tem sido muito grande. Se você for pegar os números nessa sequência, que os jogadores que estão na seleção brasileira vão chegar a 95 jogos esse ano. É muita coisa, quando a média é 55, 60 jogos. Então o desgaste, ele proporciona, infelizmente, as lesões. E aí entra aquilo exatamente o que algumas pessoas falam, que a gente está poupando o jogador. A gente não poupa o jogador, nós deveríamos poupar justamente por isso. Justamente por isso. Eu tenho colocado jogadores em campo sem ter as melhores condições. Eu estou arriscando. O André foi um deles hoje. Ele poderia sofrer uma lesão, está com a perna muito pesada. Mesmo assim eu coloquei ele em campo. Hoje, se eu me ajoelho e peço, imploro para o Bruno Henrique entrar em campo, ele não teria condições. Ele está com uma lesão muscular. Mas isso as pessoas não querem saber. É por isso que eu falo. As informações, quem sabe, é quem está aqui dentro, 24 horas. Não são as pessoas lá fora que, de repente, ouvem de alguém ou não ouvem, colocam, escrevem coisas na cabeça deles. O que o torcedor tem que fazer é escutar o treinador do Flamengo, é escutar o vice-presidente do Flamengo, é escutar o presidente do Flamengo, é escutar o médico do Flamengo. Essas pessoas falam a verdade. Tem uma tela aí, Leon? Vamos lá. Boa. O time tem problemas para encarar o Juventude. Então vamos lá. Diego Alves, lesão. Davi Luiz, lesão. Gustavo Henrique, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique. Todo mundo lesionado. O Bruno Henrique, nessa coletiva, o Renato falou que não sabia quando o Bruno Henrique ia voltar. Dependia do exame que ia ser feito ontem, eu não sei qual foi o resultado. Até pra gente checar. O Vitinho tá suspenso, ok? Aí o Isla tá na seleção, o Everton Ribeiro tá na seleção, o Gabigol tá na seleção. E aí você tem o Arrascaeta. O Arrascaeta é a dobradinha, é o combo. Lesão mais seleção, né? Se lesionou lá. E aí o Diego, o Gustavo Henrique e o Diego Alves vão ser reavaliados. O Diego, segundo disse o Renato nessa coletiva, um pisão no pé, não conseguia nem colocar chuteira. Então não sei se vai ter condição também contra o Juventude. Não sei se recupera tão rápido assim, né? Então, o que o Renato fala com relação a jornalista, que isso, que aquilo, que tinha que ser mais correto, a gente sabe que tem bons e maus profissionais em todas as áreas, né? Então, ele falou que não ia falar o nome, mas era um específico. Tudo bem, isso é uma questão. Se são 95 jogos, eu também não sei. As contas do Renato eu não sei. São 95 jogos. Ele dá uma inflacionada. Ele sempre dá uma inflacionadinha. Mas isso à parte, ele tem razão, cara. Não, E o que mais me preocupa nessa coletiva, professor, ele falar que tem jogador que ele está forçando. Como o Andréas Pereira. Ele só trouxe verdades. Agora, é chato porque foram verdades motivadas por uma irritação. Exato. Né? Quer dizer, a gente só sabe dessas coisas quando o cara fica irritado, aí ele abre a caixa de Pandora. É o que eu ia dizer, viu, professor? Desculpa. Não é isso? Se tem jornalista trazendo informação errada, está errado. É óbvio que está errado e ele tem razão de reclamar. Mas tem um jeito simples de acabar, entre aspas, com esse jornalista ou mostrar que ele está errado. Divulgue. O Bruno Henrique não pode jogar por isso. Que foi o que ele fez, né? No momento na entrevista coletiva, é o que o professor estava dizendo. Tá bravo. Olha, o Diego, tá irritado. Aqui, o médico do Flamengo vai dar entrevista hoje, por exemplo.
se quiser. O médico do Flamengo vai lá e vai dar entrevista. Olha, o Diego não vai jogar porque ele está com a lesão, tal. Previsão de volta é de tanto tempo. Ou não dá previsão. O Flamengo não faz isso no Twitter, vira e mexe quando tem atleta lesionado e tal. O Flamengo não vai lá no Twitter. Eu dei um exemplo do médico da entrevista, sim. mas nem pode ser uma divulgação lá da assessoria de imprensa, no Twitter, nas redes sociais oficiais do clube. Agora, se não for divulgado, não estou dizendo que não é, estou dizendo, se não for divulgado, ele vem falar só na entrevista coletiva quando ele está bravo, porque um jornalista deu uma informação errada. É que entre essas informações, dentro do próprio clube, também a vida não é tão fácil assim. A vida de fisiologistas, de médicos, ela não é tão fácil assim. Tem muito mapa que é mostrado e tem uma outra parte ali querendo forçar a barra. Eventualmente o técnico, eventualmente a diretoria. Não. É muita pressão no futebol. A gente sabe que há conflitos. Em cima disso que você está falando, professor, muitas vezes há conflito. Por exemplo, o técnico, às vezes, ele precisa muito do jogador e ele quer que o jogador volte mais rápido. É a forçação de barra que ele falou, né? O médico fala, não, se ele voltar, ele vai arrebentar de vez. Não estou dizendo, vejam bem, não estou dizendo que isso está acontecendo no Flamengo agora. Eu estou dizendo, sim, pela minha experiência, que isso acontece, já aconteceu várias vezes em vários clubes. Às vezes o time precisa muito do jogador, mas o cara da preparação física ou do departamento médico fala, não, é melhor ele não voltar ainda. Tem que esperar mais um tempo para ele ficar 100%. E o técnico pode falar, não, mas eu preciso muito dele. Olha, esse jogo, se a gente perder, a gente vai ser rebaixado, por exemplo. Ou a gente precisa dele, nem que seja... Quantas vezes você já viu? Tomou injeção ou infiltração, aquela ou etc. forçaçãozinha de barra, né? E às vezes o próprio jogador, ele com medo de perder a vaga no time, isso acontece. Mas repito, o que parece que está sendo feito no Flamengo? Não estou dizendo que isso está acontecendo agora no Flamengo. Mas não parece. O que eu estou dizendo é que muitas vezes há esse tipo de conflito. E quando há esse tipo de conflito, pode acontecer, por exemplo, deles acharem melhor não divulgar exatamente o que está acontecendo. Pode ser. Então, porque não, não parece... Isso, professor? Você não está afirmando que isso acontece no Flamengo, corretamente. Dizendo que pode ser. Mas a gente pode chegar a essa conclusão, não estou falando nem tomar infiltração, nem nada, mas assim, de ter uma... Pelo que o Renato falou, ele falou, estou colocando jogadores que não estão nas melhores condições de jogo. Ou seja, pode ser que o departamento... Ele precisa muito. Que ele precisa. Pode ser que o departamento médico tenha chegado para o Renato falando assim, Renato... Cara, não vai dar para você contar com fulano. Aqui, é melhor segurar porque vai estourar. Aí o Renato olha, convocação e tal, não tem quem coloque. Preciso do Campeonato Brasileiro, uma baita pressão aqui. Vão dizer que eu poupei, vão dizer que não sei o que, não sei quanto. Fulano, vamos fazer um esforcinho aí, vamos. É o que parece estar acontecendo pelo que o Renato falou. Estou colocando jogadores que não estão nas melhores condições. Ele parece aquele menino da história, né? Do menino mentiroso que falava, olha o lobo, olha o lobo. E aí o pessoal vinha, não tinha lobo nenhum. O dia que tinha lobo, ninguém socorreu o menino. Não nos esqueçamos que estamos falando do Renato, que é um cara que já vem num clube da cultura copeira. No Grêmio ele estava muito mais à vontade, mais do que poupar. O Renato no Grêmio, ele escalou times inteiramente reservas. Sim. Várias vezes, disputando posição do brasileiro. Então, acho que até a indignação dele é por isso. Porque ele fala, puxa, eu mesmo falo aqui que se fizer a sessão de hipnose com o Renato, ele vai dizer que quer deixar o brasileiro de lado. Sim. Né? Mas ontem... Mas não tem sido assim. Ontem não, sábado, né? Por exemplo, ele não poderia escalar melhor do que ele escalou. Exatamente. Ele não tinha os jogadores. É isso. Em outros momentos da vida dele, talvez não, a gente sabe que ele poupava mesmo, tirava o pé, já chegou no Fluminense a falar, depois vamos só brincar no brasileiro, é uma coisa meio da filosofia dele. Mas esse momento do Flamengo, ele está indignado por isso, porque tem informações aí a respeito de um cobertor muito curto. A gente acabou de colocar a tela. E no Brasil nós temos até uma categoria, que é o caso do Arrasca, mas no Atlético, por exemplo, tem vários jogadores que o Atlético está sendo desfalcado por contusão, mas que se estivessem jogando, também estariam nas seleções. Também estariam nas seleções. Vargas, Savarino, fatalmente. Né? Então é um momento muito especial do futebol brasileiro e é por isso que eu acho que é legal a gente ouvir o Renato. Até por essa condição, por mais que ele seja o menino do lobo, até por isso é legal a gente ouvi-lo, porque esse é um estado de coisas está chegando no limite. Não dá mais para ter tanto futebol. Então, mas aí é que está, professor. Eu isso acho tudo que no depois caso... de uma grande vitória, hein? Imagina se tivesse Fortaleza. Mas eu acho legal que se fale sobre isso nas vitórias. Porque quando perde, é o chororô, desculpa, né? é a desculpa, é a muleta. Não, o Flamengo ganhou, foi lá, fez a sua parte, ganhou do adversário duríssimo, que é o Fortaleza. A gente sabe da campanha, do desempenho do Fortaleza no campeonato. E o Renato falou o que ele falou.
motivado pela incomodação ali, por causa do que falou um jornalista lá, que ele não citou quem era. Sim, mas o cara falou. Agora, eu vou falar uma coisa. Desta coletiva, me preocupa que você falou, tá chegando no limite. Essa coletiva deixa claro que já passou do limite. Já passou do limite. E aí vem Bruno Henrique. Ficou claro pelo que ele falou que o Bruno Henrique não tá legal. Nem que ele ajoelhasse. A gente já sabe da condição do Arrascaeta, isso a gente já sabia, e o Diego, né? Então, assim, como tocar o barco até o dia 27 de novembro? Porque tá só, se ganhar os jogos que faltam, é sempre bom te relembrar, vai ficar a 5 pontos do Galo. O Flamengo está na briga. Diferentemente do Palmeiras que foi perdendo e ficou lá para trás, o Flamengo está na briga pelo título. Só que o Flamengo tem a briga do título pela Libertadores da América dia 27. E a condição física do elenco passou do limite, pelo que a gente viu. Acho que não tem que forçar ninguém. Da mesma Como forma, é que faz o brasileiro? Da mesma forma que eu falei Ele pode estourar jogador importante para o dia 27, hein? Não pode. Não pode e não deve. Da mesma forma que eu falei em relação ao Palmeiras, que tem um lado bom, é que ainda tem muito tempo, tem praticamente 50 dias até a final, né? Ou um pouco menos, talvez. Ele tem que aproveitar esse tempo para recuperar esses jogadores, para dar tempo deles voltarem, recuperarem ritmo de jogo e tem que estar tinindo, como a gente fala, no dia 27 de novembro contra o Palmeiras. Ele tem que largar o brasileiro? De forma nenhuma. Mas ele tem que ir no brasileiro com o que ele tem. Ele não pode forçar ninguém, porque se o cara estourar, ele vai desfalcar o time não só na final da Libertadores, como no brasileiro também. Então ele não pode, ele tem que ir com quem pode. Tem uma Copa do Brasil no meio, hein? Também. Tem uma semifinal de Copa do Brasil. O Flamengo tem. E tem uma final de brasileiro no meio, que é o jogo com o Galo. Também tem isso. Mas no brasileiro todos são finais, professor. Mas esse jogo com o Galo é mais que as outras. Esse é o definidor. Esse daí é o jogo. É porque se você ganhar os 3 pontos, então, você tira 3 do... Esse é o jogo de 6. É o jogo que até pode resolver todos esses problemas aí, dependendo do que acontecer. Se perde esse jogo logo, aí acaba o drama. Mas tem jogos e jogos de brasileiro nesse meio aí. Então ainda tem isso. Eu não queria estar na pele do Renato, não. Eu também não. Isso é diferente numa boa. Do que eu falei? Não. Tem que forçar alguém? Eu acho... Vou falar uma coisa desde já, porque é um engenheiro de obra pronta, vai lá na frente, né? Então vou falar uma coisa desde já. Eu acho que o Renato não pode ser cobrado. Claro, tem que ganhar brasileiro, etc. Mas se ele começar a fazer determinadas opções no Campeonato Brasileiro, der um tropecinho aqui ou ali para recondicionar esses jogadores e tal, etc., e ele perdeu o Campeonato Brasileiro, eu acho que o mundo não tem que cair nas costas dele, não. É uma situação completamente diferente do Grêmio. Completamente. Mas tem um elenco que investiu, porque isso, aquilo, né? É a chance de voltar ao Mundial. Entendeu? É a chance de ser tricampeão da Libertadores. Desde já, vou falando desde já. É muito fácil falar lá na frente, ou cobrar, tem um baita elenco, mas dá uma olhada no que está acontecendo com esse elenco, gente. Olha o que está acontecendo com o elenco do Flamengo. Nossa. Eu acho que ele tem que ir, em cima do que você falou, ele tem que ir no Campeonato Brasileiro sempre com o que ele tem de melhor, não largar. Entendeu? Não é largar. Por exemplo, esse jogador aqui, ele está inteiro, mas como eu tenho a final dia 27, eu vou deixar ele de lado guardando para o dia 27. Perfeito. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não, é isso que você está falando. Se o cara está inteiro, ele tem que jogar. É isso que você está falando. É isso. É planilhinha na mão. Os caras que estão com problema, ele tem que tirar. Ele não está inteiro, corre o risco de estourar. E são jogadores pesados. Aí tem que deixar recuperar. Tem que deixar, não adianta. Ele volta no brasileiro quando der para voltar, mas não ficar correndo risco. Porque correndo risco, ele vai perder o jogador pro brasileiro e talvez para a Libertadores. E mais do que isso, sinalizou, vamos supor, Gabigol, né? Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, né? O Davi Luiz já está lesionado. Esses caras começaram a sinalizar, né? Sinalzinho amarelo lá, que pode acontecer alguma coisa, eu já preservaria. Pelo jeito já tem gente no vermelho, né? Não, tem, claramente tem. Vermelho jogando, claramente ele falou tem. isso do Andreas. Claramente tem. O André já está no vermelho. Agora, eu pensaria muito também em coisas que mudam muito a cara do meu jogo. Gabigol e Pedro, não tenho dúvida nenhuma que um pelo outro resolve. Isso. Agora, principalmente, Arrasca e Everton juntos, fora, é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas você tem o Everton, o Arrascaeta não tem jeito. O Arrascaeta vai ter que parar. Vai ter que ir pro estaleiro. É que Everton e Arrascaeta estão saindo pelo mesmo motivo, que é o motivo da convocação. Sim. Ele não tem como controlar isso. Mas o Everton voltou, ele vai ter que colocar o Everton. Aí eu veria a questão física.
planilhinha da fisiologia na mão. E parece que o Everton, me parece, né? Que o Everton está numa condição melhor. Até porque o Arrasca... Aconteceu o que aconteceu. Então pensaria muito nisso. Tudo isso, todos os clubes, e o Flamengo também tem uma estrutura maravilhosa, uma grande equipe. Eles têm os fisiologistas, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, que analisam, eles fazem aquele exame de sangue lá do CK, né? É isso? Do CK, para analisar qual a probabilidade de o cara ter uma lesão muscular no jogo seguinte. E assim eles vão equilibrando. Não é tirar o jogo. Então esse cara vai ficar de fora até o dia 27. Não é isso. Porque ele tem que chegar com um ritmo bom de jogo também. Mas, por exemplo, o Everton Ribeiro, eles fazem lá, examinam, sabe como é que o cara tá. Ele tá bem, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, eles vão analisar lá os exames. Ele vai jogar um jogo inteiro do Brasileiro, no próximo ele não joga, ou ele joga meio tempo. Isso vai depender de jogador para jogador, do exame, da condição. Eles vão ter que ficar equilibrando isso, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. E o próprio Galo, que não está na Libertadores, mas está na Copa do Brasil. O duro é explicar isso para a opinião pública, né? Para vocês da imprensa. É para vocês da imprensa, para vocês torcedores. Né? O CK aponta lá que o Arrascaeta não pode enfrentar o Galo no jogo X do Campeonato Brasileiro. E aí, como é que você vai explicar isso? Como é que você consegue... Às vezes você não consegue uma unanimidade nem em termos... Por isso que eu falava, né? Que é difícil divulgar.